It's been a long day without you. Olá, galerinha do primeiro ano. Então, estou aqui com mais uma videoaula de filosofia. Espero que todos vocês estejam bem, se cuidando, cada um fazendo a sua parte, para a gente atravessar logo esse momento que está sendo tão difícil para todos, né? Então, pessoal, é o seguinte: nessa videoaula eu irei fazer uma correção da atividade número 4. Então, peço a vocês que peguem o seu caderno e abram nessa atividade que iremos corrigir, tá ok? Antes de eu iniciar aqui a correção, eu queria falar para vocês de um filósofo, né, conhecido como Tales, dele para vocês. Então, ele foi considerado o primeiro filósofo ocidental. Ele nasceu por volta de 624 a.C. e viveu em Mileto, que hoje é a atual Turquia. Mas muito pouco se sabe sobre esse filósofo. Existem algumas referências, né, dele em filósofos como Aristóteles, como Diógenes. Em uma visita que Tales fez ao Egito, ele teria aprendido a geometria, né? Ele também foi professor na escola de Mileto. A partir de suas observações, Tales ele percebeu que um bom plantio auxiliado de boas condições do tempo e não através de súplica de deuses, né, levava a uma boa colheita e se resultaria em bons lucros. Pessoal, no passado, a civilização ela se valiam de religiões para explicar os fenômenos do mundo ao seu redor. Mas só que Tales ele foi o primeiro filósofo a tentar encontrar explicações naturais e racionais para os fatos mundanos, tá ok? Então, apesar de nada ter sobrevivido desse filósofo aqui, de seus textos também, vimos que ele tinha grande domínio, né, na astronomia. Tales, ele foi, né, os filósofos ele falavam dele que ele teria sido o primeiro filósofo, né, a ver um eclipse do Sol, ocorrido mais ou menos pelo ano de 585 a.C. Então, pessoal, Tales ele passa uma boa parte de sua vida se questionando qual seria a matéria-prima à base do cosmos. Ele se baseia no monismo. O que seria o monismo? O monismo, pessoal, é a teoria de que tudo no universo poderia ser reduzido e era originário de uma única substância primordial. Tales, ele foi também o primeiro filósofo a propor isso dentro da filosofia ocidental. Ele afirmou também que essa matéria, né, ela deveria obedecer a alguns aspectos, né, essa matéria no qual seria o princípio de tudo. Mas aí, professora, o que seriam esses aspectos? Vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, ó. Então, ele afirma que deveria existir algo a partir do qual tudo pudesse ser formado e que deveria ser algo essencial para a vida e que também deveria ser capaz de movimento e possível mudança, tá ok? Então, gente, a partir desses conceitos, Tales ele concluiu que tudo no universo era composto de água. Ele disse que toda matéria, dependendo de sua forma, deve ter sido água em algum estágio na sua formação. Ele constatou que a água é necessária para sustentar, né, todas as formas de vida e que ela se move e modifica em diversas formas. E aí, a cosmologia de Tales, ela se resume no seguinte conceito, que é o seguinte, ó. A água é a causa material de todas as coisas, né? Então, como já vimos, Tales, ele tem um princípio ali de todas as coisas. Então, ele defende que no qual seria a água. Nós sabemos, né, que de acordo com o pensamento dele aqui, não equivale à realidade de hoje, né? Mas o importante é que ele estudou, ele refletiu para ele chegar a uma conclusão, que é o que nós vivemos fazendo, né? Refletindo, estudando para se adquirir algum conhecimento, tá ok? Então, o conhecimento naquela época da origem do universo, do mundo, Tales, ele constatou que teria sido através da água. Então, aqui, vamos para a primeira pergunta, que fala o seguinte, ó. Em que a filosofia se baseia para buscar explicações? Certo? Então, vou colocar aqui logo a resposta, que é o seguinte.
e depois irei explicar. Na investigação racional para explicar os fenômenos sem a intervenção de mistério, né? Então é o seguinte, pessoal, se o mito depende da crença e se baseia em uma história ficcional, a filosofia, ela se baseia na investigação racional. Então a razão, ela passa a ser mais importante do que a mitologia. Pode ter uma influência, né, do mito, mas não vão recorrer a elementos mágicos. Tá ok? Então, vamos aqui para a segunda pergunta, que é o seguinte. Então, temos aqui, tá um pouco cortado, mas dá para vocês compreender. A segunda pergunta, qual o conceito de primeiro physis, depois pré-socráticos e arquei, né? Então, vamos aqui, pessoal. Primeiro, então, temos aqui, né, o conceito de physis, né, vem de natureza, origem, desenvolvimento vital, realidade, primeira e última de tudo que existe. Então, é o seguinte, pessoal, a physis, ela deu origem à palavra física, né? Então, ela significa natureza. Então, como a preocupação dos filósofos socráticos era com o universo natural, então esse conceito foi atribuído por eles, né? Physis. Wittenberg pergunta o conceito de pré-socrático, né? Que significa que são os filósofos anteriores a Sócrates, por volta de 470 e 399 a.C. Então é o seguinte, pessoal, a filosofia chamada pré-socrática, ela tem primeiro uma característica de ter sido desenvolvida antes de Sócrates, como fica bem claro aqui, né? Então, porque como já estudamos sobre Sócrates, ele foi um marco na filosofia grega antiga, mas não resume completamente o período, também conhecido como período cosmológico, porque esses filósofos pré-socráticos estavam tentando entender a origem do universo, tá ok? O terceiro item aqui tem C, né? Arque. O que seria arque? Aqui tem dizendo fundamento, origem ou princípio, né? Então, pessoal, essa palavrinha arque, ela foi introduzida na filosofia pelos pré-socráticos. Foram os pré-socráticos que começaram a desenvolver uma teoria sobre arque, né? Que seria o princípio primordial de toda a realidade. Tá ok? Espero que vocês estejam compreendendo. Então, pessoal, vamos passar aqui adiante para a terceira pergunta. Que pergunta o seguinte: como eram conhecidos os primeiros filósofos, né? Aqui tá faltando o Szinho, mas é porque ficou cortada aqui a imagem. Então, como eram conhecidos os primeiros filósofos? Já falei para vocês que os primeiros filósofos, eles eram conhecidos como naturalistas ou pré-socráticos, né? Naturalista porque eles procuravam as coisas que estavam ao redor dele, no qual seria as coisas da natureza, para explicar o princípio de tudo, né? O princípio do universo. E pré-socrático porque antecederam Sócrates. Beleza? Agora, questão 4. De que maneira Tales de Mileto buscou explicar racionalmente as cheias do rio Nilo? Então, vamos aqui. Como foi que ele explicou racionalmente, né? Ele não procurou mitos, não procurou crenças para poder explicar por que as cheias do rio Nilo, em um determinado período, estão cheios e depois seca, fica sem nenhuma água, né? Então, vamos ver aqui. Então, aqui temos aqui, pessoal, sua explicação não se baseou na vontade de um Deus, como eu já havia dito aqui, né? Mas em considerações racionais, ele chegou a uma conclusão que as cheias do rio Nilo se davam por causa dos ventos contrários à direção de suas águas. Então, pessoal, é o seguinte, no rio Nilo, que é o rio mais comprido do mundo, Tales percebeu que a maior civilização do período, né? Que é o Egito, ele cresceu todo ao redor desse rio. O rio Nilo, que determinava como ia ser a vida das pessoas, se a cheia do rio Nilo era boa, eles tinham um ótimo ano, uma ótima colheita. Mas se a água era tudo para o Egito, para os egípcios, né? Então supôs Tales uma regra natural. Então, as cheias do rio Nilo seriam provocadas
sopravam em determinado período do ano, certo? Então existia um período ali do ano que o vento ele soprava contra a água ali do rio Nilo, né, que resultava nas cheias, tá ok? Questão de número 5. Como trata-se o processo entre as narrativas míticas e as explicações filosóficas? E aí, pessoal, será que acertaram? Então tá aqui, ó. Trata-se de um processo em que houve uma racionalização progressiva da concepção religiosa do mundo, implícita nos mitos. Durante muito tempo, os mitos se entrelaçaram com as teorias, né? Então, quer dizer o quê? Quer dizer, pessoal, que os mitos eram narrativas orais apresentadas na forma de poemas musicados, né? Contado pelos aedos. Quem eram esses aedos? Eles eram os poetas, cantores lá daquela época, daquele período, né? Que contava histórias tradicionais ligadas à origem de tudo. E os filósofos, eles vão fazer uma reflexão racional referente a esses mitos. E agora temos aqui a perguntinha de número 6, né? Qual a explicação racional que Tales de Mileto elaborou para explicar a existência de tudo, né? Então, já falei para vocês que ele determinou que a água, né, seria o princípio de tudo, mas aqui está perguntando qual a explicação racional que ele elaborou para explicar tudo isso. Então, aqui é o seguinte, ó, ele afirma que todas as coisas seriam formas diferentes de água. A água seria a matéria primordial da qual tudo surgiria e para a qual tudo retornaria. Então, falei lá no início, né, quando eu estava falando aqui de Tales, ele diz que antes, né, dessa matéria ser formada por isso, anteriormente tinha sido água, por exemplo, uma pedra. Antes da pedra ela se transformar nessa matéria, pedra, ela teria passado por um processo que antes ela seria a água. Tales ele observou também que tudo para existir, né, precisa-se de água. Então, o corpo humano, né? Nós não podemos viver sem água. No nosso corpo é 70% de água, né? Então, o sangue, ele identificou também que o sangue ele tem água. Então, tá ok? Na comida, o alimento nós precisamos de água, né? Para poder comer. Então, ele observou que tudo que existia, né? Era o processo que passava, que primeiramente seria a água para poder chegar nessa matéria, tá ok? Então, pessoal, aqui a questão número 7, que pergunta o seguinte: qual o elemento que Tales de Mileto constatou que seria o princípio de toda a natureza? E por qual motivo ela teria escolhido? Não vai me dizer que vocês não sabem ainda, né? Então, essa resposta aqui, já falei, né, várias vezes, que seria a água. Qual a água, né? Então, aqui diz o seguinte, ó, sem certeza sobre isso, ele pode ter sido influenciado por mitos orientais de criação do mundo, ou ao investigar a natureza pode ter percebido que a água é um elemento essencial para a vida das plantas e dos animais, né? Que foi o que eu expliquei aqui anterior. Então, galerinha, né, eu tenho esse outro filósofo aqui, pré-socrático, né, Anaximenes de Mileto. Vou falar um pouquinho sobre ele também. E aí, o que é que eu tenho para falar sobre ele? Então, Anaximenes, pessoal, ele foi considerado o terceiro representante dos filósofos de Mileto. Ele nasceu em Mileto por volta de 588 a.C., foi amigo e seguidor de Anaximandro e de Tales de Mileto. Ele conhecia bem a teoria desses filósofos. Assim como Tales, Anaximenes acreditava no monismo, né? O monismo, repetindo, da onde parte ali uma única coisa para dar origem às outras. Então, ele afirma que a substância que foi o princípio de todas as coisas teria sido o ar. Então, para Anaximenes, o ar, ele torna eterno o processo que dá transformações a todas as coisas. Então, um dos exemplos que o filósofo encontra para afirmar sua teoria é de como o ar sai da nossa boca, né? Então, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Vocês podem fazer essa experiência aí, ó. Então, Anaximenes, né, ele teve a experiência, né, e afirmou que quando
assopramos, né? Com os lábios mais apertados e com força, o ar da nossa boca ele vai sair frio. Mas se soltarmos o ar com a boca bem aberta, ele sai quente. Então, com isso, ele quis dizer o quê? Ele dizia que o ar, sob a influência do calor, se expande aumentando o seu volume. E sob a influência do frio, se encontra diminuindo o seu volume. E o que muda, portanto, é a quantidade de pressão e a temperatura que se imprime sobre o ar. E a mudança entre essas condições é que vai caracterizar todas as coisas. Então, pessoal, portanto, tudo que muda são as diferentes formas que encontramos o ar em diferentes matérias, certo? Então, para Anaximenes, o princípio de todas as coisas teria sido o ar. Então, o ar é tudo isso, né, que está ao nosso redor, só que são diferentes fórmulas de matéria, o ar, tá ok? Então, ele concluiu também, pessoal, que tudo no mundo é composto de ar. Tá ok? Como falei para vocês, tudo é composto de ar, mas só que em formas diferentes. Então, vamos aqui para a 8ª pergunta, que pergunta o seguinte: por que Anaximenes tem escolhido o ar como princípio de todas as coisas, né? Já falei para vocês, né? Então, ele declara que o ar é o princípio de todas as coisas que existe, pois é dele que provém todas as coisas e é nele que de novo se dissolve, né? Então, ele quer dizer o seguinte, né? Tem aquele ditado, né, que acho que vocês já escutaram, né? Do pó viemos e para o pó voltaremos, né? Então, é o seguinte, então ele diz que tudo se originou do ar, e do ar vai tudo ser retornado, tá ok? Então, vamos para a questão número 9, né? Que é para vocês escolher, detectar aí o item correto. Então, o enunciado dessa questão fala o seguinte, ó: o homem sempre buscou explicações sobre os aspectos essenciais da realidade que o cerca e sobre sua própria existência. Na Grécia Antiga, antes da filosofia surgir, essas explicações eram dadas pela mitologia e tinham, portanto, um forte caráter religioso. Historicamente, considera-se que a filosofia tem início com Tales, de Mileto, em razão de ele ter afirmado que a água é a origem e a matriz de todas as coisas, né? Então, como eu falei, né? Historicamente considera que Tales ele foi o início, o primeiro filósofo, repetindo, ele foi o primeiro filósofo a procurar explicações racionais para o princípio de todas as coisas, né? Para a cosmologia. Então, qual item aqui que vocês marcaram, pessoal? Então, parabéns, né, para quem marcou o item A. Então, o item A afirma o seguinte: porque destaca a importância da água para a vida, porque faz a referência aos deuses como causa da realidade, e por nela, embora apenas subtendido, está contido o pensamento de tudo é matéria, ok? Então, como eu já havia falado, né, que toda a matéria que existe hoje passou pelo processo, né, anteriormente era a água, para que chegasse nessa matéria, tá ok? Então, o item correto, o item A. Vamos para a 10ª e última questão. A 10ª questão fala o seguinte: Tales foi o iniciador da reflexão sobre a física, pois foi o primeiro filósofo a afirmar a existência de um princípio originário e único, causa de todas as coisas que existem, sustentando que esse princípio de tudo é a água. Tudo se origina a partir dela. Essa proposta é importantíssima, podendo, com boa dose de razão, ser qualificada como a primeira proposta filosófica daquilo que se costuma chamar de começo da formação do universo, né? Então, a cosmologia, só para vocês entenderem de novo, né? Relembrar, a cosmologia, ela é o estudo da formação do universo, né? O princípio
para que se originou o universo. Então, a passagem do mito à filosofia iniciou-se com os pré-socráticos. O primeiro deles foi Tales de Mileto, como eu falei para vocês, que iniciou o estudo da cosmologia. Então, aqui, pessoal, cosmologia é definido como... Vixe, já dei a resposta, né, para vocês. Então, qual item aí que vocês marcaram? Without you. Então, parabéns, né, para quem acertou, que a cosmologia, ela é a investigação acerca da origem do mundo, né? Então, item B, tá ok? Então, se você marcou o item errado, então corrijam aí, tá ok? Então, pessoal, por hoje é só, né? Até a próxima, se cuidem. Logo, logo estaremos juntinhos novamente, se Deus quiser, tá ok? Então, um abraço a todos e fiquem com Deus. And I feel so helpless inside.